Então eu só queria chamar a atenção rapidinho para vocês sobre esse acontecimento. Não sei se vocês ouviram falar, isso é uma coisa que aconteceu há uns 2 dias atrás. O canal do jornal A Nova Democracia, que é um jornal que está associado ao movimento comunista aqui do Brasil, é um movimento que não tem a mesma linha que a nossa. Muitas vezes eles nos criticam, né? Eles não gostam da linha marxista-leninista que eu faço parte, porém, a gente tem que falar do que está acontecendo com esses camaradas que fazem um trabalho muito bom. O canal deles foi banido do YouTube, né? Suspenso, até onde eu entendi. Não sei se foi deletado, alguma coisa assim. Mas daí eu vou chamar atenção para vocês para essa questão. Peço que vocês deem uma olhada. Eu coloquei os links aqui, que nem eu disse, vão estar nos roteiros também, mas vocês podem ir lá no perfil do Instagram deles, dar uma olhada. Vocês podem ver, por exemplo, eles postaram em conjunto com o perfil do João Carvalho, né? Eu tenho certeza que vários de vocês seguem. Sim, a linha deles é marxista-leninista maoísta, né? Deem uma olhada, eles vão explicar ali melhor a situação. O que aconteceu, em super resumo para vocês, é que, digamos, eles não comprometiam o tipo de conteúdo e coisas que eles estavam falando com relação ao conflito de Israel-Palestina. É uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no canal e a gente vai debater mais ainda, a gente vai debater hoje sobre como realmente existe muita censura com esses tópicos. A gente está sempre pisando em ovos quando a gente está falando sobre isso. Não necessariamente eu concordo com todas as linhas que eles têm sobre o conflito, tá? Eu acho que às vezes, talvez eles passem do ponto, o discurso chegue em coisas que podem violar os termos das plataformas, só que eu quero que vocês tenham em mente isso, que não é só porque um discurso viola os termos das plataformas, assim, tirem esse caso deles aqui especificamente, que ele está errado, ou que ele é moralmente reprovável, que até não possa ser a coisa certa. Só que o que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está fazendo o trabalho de agitação e propaganda, e a gente está sempre nessa linha tênue, é que meio que o nosso discurso está sempre a um passo de ser considerado como violando as regras da plataforma, e a gente pode ser banido, tá? Então foi isso que aconteceu com eles, era uma tribuna lá de muito debate, eles faziam muitas coisas sobre a questão do campesinato no Brasil, sobre os povos originários no Brasil, tinha muita coisa lá, material riquíssimo sobre todo tipo de análise, mas eles acabaram cruzando a linha que as redes sociais aqui do Ocidente, o YouTube, permite, né, de conteúdo que pode ser colocado lá. E é totalmente desproporcional o que acaba acontecendo com o canal comunista do que acontece com, por exemplo, os sionistas que ficam dia sim, dia também advogando por violência contra o povo palestino, tratando o povo palestino como sub-humanos. E eu queria começar aqui o dia falando da situação deles, pedir para vocês darem uma olhada nos perfis. Eles também fizeram no site deles, do jornal deles, eles também têm um resumo da situação ali. Gostaria que vocês prestassem atenção nisso. E também entender, isso tem muito a ver com o vídeo que a gente colocou aqui no canal, sobre como deve ser o trabalho de agitação e propaganda nessas redes aqui que são hostis daqui para frente. A gente não pode contar com essas mediações de liberdade de expressão, de estamos apenas fazendo um debate. A gente está ocupando isso aqui, a gente sabe que é um ambiente hostil, que a qualquer momento pode acontecer esse tipo de coisa, então a gente tem que ter cuidado com o nosso conteúdo, por exemplo, ter o backup dos vídeos, do conteúdo, ter uma maneira bastante organizada de saber como a gente está ocupando as redes e de por que a gente está ocupando isso, não apenas ficar ao bel prazer do algoritmo, que nem às vezes dá vontade de, tipo, só vou ficar falando dos assuntos que estão, assim, aqui na crista da onda e tal. A gente fala melhor naquele vídeo que a gente está falando sobre o Facebook, sobre censura e sobre qual seria o papel da agitação e propaganda nesse espaço. Mas, enfim, estender a solidariedade aos camaradas, mesmo que, enfim, a linha política não seja a mesma, mesmo que a gente tenha discordâncias, isso aqui é uma situação que é passível de acontecer com qualquer pessoa que esteja fazendo esse tipo de conteúdo na internet, principalmente se ele tem um viés anti-imperialista muito forte, anti-Estados Unidos muito forte, anti a narrativa que os Estados Unidos disseram que é a única correta que pode estar nas redes sociais, né? Isso aqui desmente bastante da questão da liberdade que a gente tem no Ocidente, né? Dizendo também que isso aqui não foi nenhum governo a princípio mandando tirar, foi só uma empresa dizendo, esse tipo de conteúdo não devia estar aqui, tá? Isso aqui é pra gente entender também que a censura, às vezes, ela não parte de um governo, é uma coisa que, sei lá, os monarcas da Silva deveriam aprender. Ok, e daí, aproveitando que a gente falou sobre isso, eu gostaria de falar mais sobre redes sociais, censura, sobre, né, como as redes sociais podem ser usadas como esse instrumento da ideologia burguesa na nossa sociedade. E isso aqui é uma continuação
de tudo que a gente vem falando sobre a Meta nos últimos dias. Eu acho que, modéstia à parte, os últimos vídeos sobre a Meta do canal, que um deles é aquela thumbnail que é um comunista abençoado contra 30 demônios conservadores, vocês já viram essa, né? Eu adoro. Um abraço pro menino Pedro que faz as thumbnails. Foi muito boa essa thumbnail. E o próximo, que eu também acho que ficou lindo, que a gente fala sobre, né, qual é o papel de fazer o trabalho de agitação e propaganda, mesmo que as redes sejam hostis. A gente já falou muito sobre essa situação, mas muita coisa nova saiu e eu trouxe várias coisas aqui juntas sobre a Meta, sobre redes sociais, pra gente discutir. Essa reportagem que o 404 Media traz pra gente, que eu tô sempre recomendando para vocês a cobertura do 404 Media. Se vocês quiserem cobertura sobre redes sociais, sobre assuntos que são importantes, mas eles são meio idiotas e difíceis de entender, as coisas tipo cultura popular de internet, memes, esse site 404 Media tem muito isso. E essa reportagem aqui, ela fala sobre um fenômeno muito nojento que está acontecendo dentro do Instagram, que é o fato de que é muito fácil para muitas empresas colocarem propaganda dentro da Meta, né, do Facebook e do Instagram, de aplicativos que fazem deepfake de pornografia, por exemplo. Aplicativos que literalmente a propaganda é, olha só, tem a foto aqui dessa mulher, geralmente eles mostram uma mulher, né, porque eles sabem bastante o público deles, e você pode usar isso aqui para fazer uma foto dela sem roupas, né. E a moral toda é que eles fazem uma investigação sobre isso. Se vocês não sabem, tem a questão da transparência que eles são obrigados a fazer agora das propagandas, e tu pode entrar dentro, ver qual é a empresa que fez as propagandas, e daí eles descobriram que eles têm um esquema que é só um pouquinho mais complexo do que colocar propagandas lá. Eles criam diversos perfis com diversos links diferentes para o mesmo aplicativo, mas que linkam para o mesmo lugar, sabe? Então eles criam um link que parece diferente, mas redireciona para o mesmo aplicativo. E o que eu tô trazendo atenção para vocês, para lerem essa matéria e algo que eles falam ali, é que além disso ser, né, extremamente reprovável, talvez até ilegal esse tipo de aplicativo, e a Meta deixar eles fazerem propaganda, eles têm filtros muito bons para encontrar conteúdo pornográfico, encontrar conteúdo com esse tipo de coisa quando ele é postado pelos usuários. Eles mostram ali que eles entrevistaram pessoas, fizeram testes e fizeram tudo isso. Quando é nas propagandas, parece que não tem filtro nenhum. É preciso ser reportado. Eles até falam, quando reporta, a Meta eventualmente vai lá e remove esse tipo de coisa. Mas é muito engraçado, né? Que quando é propaganda, ou seja, a pessoa paga pra estar colocando conteúdo ali, não tem filtro ligado e tal. Depois, se reclamar, a gente tira. Tá? Então, isso aqui vai ser uma tendência do que a gente vai trazer hoje para vocês sobre a Meta, que é a questão de que às vezes parece que tem muito planejamento, muita ideologia por trás, mas existe uma ideologia que fala mais alto, que é a Meta quer ganhar dinheiro, tá? A Meta não tá muito aí para qualquer outra coisa se eles estiverem conseguindo ganhar dinheiro. Isso estende ao Google também, né? Um vídeo que eu tô prometendo ainda, mas eu tô me enrolando por algum motivo. Eu sei qual é o motivo, é porque tem muito material para editar, mas é o vídeo dos joguinhos e dos aplicativos de bet, que é o que eu acabei de descobrindo depois, que fazem propaganda na Google Play Store. E me parece que é basicamente isso. Como é uma fonte de renda muito grande do Google, eles fazem uma vista um pouquinho mais grossa para isso, tá? Então, leiam essa reportagem. Aí, outra coisa que eu queria trazer para vocês, essa notícia ela estava saindo junto com a última live que a gente fez, que foi semana passada, e daí eu acabei não trazendo. Mas, assim, muito se falou sobre a mudança da moderação da Meta. O que eu quero dizer? O Zuck anunciou que eles iam diminuir a moderação, iam liberar mais coisas e iam trazer o sistema de notas, né? Mas o que eu tô falando aqui especificamente é dessas coisas que eles liberaram mais. E daí eu vou recomendar para vocês esse artigo do Intercept que fala sobre essas novas mudanças. Ele é uma tradução, na realidade, de um artigo do Intercept gringo lá de fora. Tá muito bom esse artigo, tem especialistas, tem até uma própria resposta da Meta, eu já vou esmiuçar isso. E também o fato de que houve resistência às mudanças dessa moderação vindo de dentro da Meta, ok? Trabalhadores lá de dentro reclamaram muito por causa disso. Tem relatos de que, tipo, muitas pessoas se demitiram ou estão protestando lá dentro. E que a empresa está usando, né, do seu expediente lá como empresa e dos sistemas que eles têm lá para também censurar isso e não deixar isso vazar muito para fora. Sobre essas novas regras de moderação, tem algumas coisas que eu acho importante, vou pedir para vocês lerem o artigo se vocês se interessarem, né, porque aqui eu quero trazer vários
pontos e conectar eles, mas isso aqui, eu vou ler. Definir os limites da moderação de conteúdo sempre foi um esforço político, diz Klonik, professora associada de Direito da Universidade de St. John's, estudiosa de políticas de moderação de conteúdo. Fingir que essas novas regras seriam mais neutras que as antigas é uma ilusão e uma mentira. Então eu acho que isso aqui é muito bom, é mais ou menos o que a gente tá sempre comentando, que é basicamente assim, vocês estão chamando de político banir conservadores porque eles postam mais fake news. Eu ainda mantenho que é isso, né? Tipo, porque muito conteúdo é censurado, banido do Facebook, coisas que até não deveriam ser, mas o pessoal tá dizendo, existe um viés esquerdista de banir questões da pandemia, questões, né, do 8 de janeiro, do 6 de janeiro, nós temos o janeiro, tem várias datas aí dos patriotas invadindo prédios e tal, mas na realidade tu pegar e dizer, nós vamos liberar essas regras também é um esforço político. Acho que isso é o que a gente tá sempre tentando chamar a atenção para vocês, né, que como a sociedade, ela não é neutra com todos os discursos, então toda vez que a gente mexe na régua do que é mais aceitável ou não dentro das plataformas, nós estamos pendendo politicamente por um lado ou por outro. Isso é meio óbvio, até a direita toda, entendeu? Naquele vídeo que a gente fez reagindo a eles ficaram felizões por causa disso. Então eles estão dizendo na realidade que o mundo era esquerdista demais e agora ele está voltando para um centro que é menos insano e tal, mas a gente sabe que é mais complicado, então eu gostei disso. Aí algo que o artigo traz, que é a parte que foi muito repercutida por aí, é que sob a nova política de moderação da Meta, essas frases seriam permitidas. Então tem um manualzinho lá da moderação, e daí eles tinham assim, esse tipo de discurso aqui agora, quando você está falando sobre imigrantes, se você não comparar eles, era um negócio tipo assim, se não está sendo comparado eles com animais, você pode falar, então, os imigrantes são uma merda imunda e asquerosa, é uma frase que passaria. Pois o que seria errado seria dizer eles são como ratos, por exemplo. Que é uma coisa que acontece pra caralho aí dentro do YouTube, né? A gente vê muitos comentários assim. Por exemplo, isso também seria aceito. Os gays são uma aberração. Também seria aceito pela nova política deles. Essa aqui eu já coloquei a errata, porque enfim, o Facebook disse que não. Peço desculpa também por estar lendo essas coisas. Quem cortar esse tipo de coisa fora de contexto é um corno. Mas então, tem essa aqui que também seria aceitável. Olha esse traveco, sob a foto de uma garota de 17 anos. Tinha essa foto ali. Aí, assim, após a matéria, lá no fim, tem uma erratinha, que é assim, após a publicação dessa matéria no site Intercept dos Estados Unidos, Andy Stone, representante da Meta, informou que a empresa havia cometido um erro. E um dos exemplos do material informativo. Eu fiquei assim, havia cometido um erro? Então todas essas coisas que estava falando tá errado. Não, é só um dos exemplos, tá? Stone diz que a Meta pretendia ilustrar conteúdo que não seria permitido quando incluiu o exemplo da última frase. Não vou repetir aqui para não ter de novo. A frase discriminando pessoas transgênero. Embora muitos dos exemplos e das políticas que os orientam pareçam confusos, o documento é bastante claro quanto aos comentários depreciativos sobre pessoas trans, incluindo crianças. Os materiais destacam que, essa palavra aqui, que em inglês é outra palavra com T, não é mais considerada insulto e não é uma violação. Está escrito isso no material. E fornecem 3 exemplos de discurso que não deve mais ser removido. De novo aqui, os T são um problema, olha esse T sobre uma foto de uma menina e tirem esses T da minha escola, sobre fotos de alunos do ensino médio. Então, assim, primeiro que eu adoro quando a defesa é tipo assim, não, tem 10 coisas erradas aqui nesse nosso documento, tem 100 coisas erradas, porém, vocês erraram sobre uma dessas coisas. Essa aqui estava errada, ok? A gente está errado dizer só essa terceira frase. Sobre os imigrantes e sobre os gays, está ok, e aparentemente tem outros exemplos que são tão ruins quanto que não tem problema. E acho que o que chama atenção sobre essa questão específica é que, assim, só o fato deles estarem tentando criar todas essas regras para permitir que as pessoas possam, assim, avançar um pouquinho mais e falar um pouquinho mais mal de imigrantes, né? De mais educadamente falar mal de pessoas LGBT, já mostra, enfim, que a questão é o problema, porque se tu deixasse não especificado, talvez seria melhor, porque daí tu ia ter que julgar caso a caso, e daí tu ia ver que a conta da pessoa é um maldito que fica fazendo discurso de ódio o dia inteiro e provavelmente tu ia banir. Agora, se tem uma regra que diz não, mas a pessoa ficou ali, assim, no limite do que pode ser considerado discurso de ódio e pelas regras não dá, é péssimo, sabe? É péssimo. Então, acho que, enfim, todo mundo notou isso é a Meta se fazendo um pouco de sonsa. E daí eu queria falar para vocês sobre por que a Meta tá se fazendo de sonsa. Então, olha só. A gente falou isso um pouco nos últimos cortes, mas eu queria chamar mais atenção para isso agora. O banimento do TikTok beneficia a Meta, ok? Mas, se vocês derem uma olhada, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando a gente estiver citando a nova moda, que é o Red Note,
o Trump tá numa coisa de tipo assim, os jovens, eles votaram em peso em mim, eu sou muito popular com os jovens, e o TikTok é uma plataforma maravilhosa, e talvez nós possamos fazer um ótimo negócio para que ela não seja banida nos Estados Unidos. Então o Trump, como um político esperto que ele já tá notando assim, não, quando eu tava no governo a gente baniu, aí o Biden ficou com essa bomba na mão dele, queria banir também, né? A coisa que os democratas e os republicanos concordam é em banir o TikTok. Mas aí agora ele vai chegar e vai dizer, eu fiz um grande negócio e o TikTok não foi banido. Talvez ele faça isso, nós vamos falar um pouco mais assim. Só que o Zuckerberg tá tipo assim, não, não, tá ligado? Nós banimos o negócio. Aí todo mundo vai ter que vir pra dentro dos meus aplicativos, Trump. Porra, não, continua banido isso aí. E daí, vendo essa tendência, o que o Zuckerberg pensou? Sabe quando o Elon Musk tirou toda a moderação das plataformas e começou a dizer, se pá, esse pessoal todo aí que concorda com o Trump, esse pessoal aí que odeia imigrante, esse pessoal aí que fica o dia inteiro falando mal de pessoa trans, esse pessoal aí, eles estão tudo certo. Esse pessoal aí, eles estão tudo certo. E eu sou o melhor amigo deles. E daí ele virou o bestie do Trump. Tá até no governo do Trump. Então, Zuckerberg deve ter pensado, tá na hora, vamos botar aquele bronzeado artificial laranja, vamos começar a dizer que tudo é lacração, cultura woke. Ele chegou a falar que o problema do Vale do Silício é que falta uma cultura de masculinidade, tá ligado? É muita lacração, é muita diversidade. E ele tá nessa, eu acho que ele tá nessa de ser o melhor amigo do Trump pra formar aquele trisal com o Elon Musk, né? Que vai ser um verdadeiro dorama, porque, enfim, né? O Elon Musk é o melhor amigo do Trump, eles já estão juntos, pode estar fazendo outras coisas, mas o Zuck é esse cara novo, surfistinha, que treina, que é mais musculoso, é bronzeado, mas ele e o Elon se odeiam, tá ligado? Então vai ficar aquele trisal gostoso. E daí nós temos uma foto aqui do Zuckerberg com o Joe Rogan, porque ele foi no podcast do Joe Rogan falar sobre as mudanças da Meta, falar sobre lacração, sobre a cultura. E pra quem não sabe, o podcast do Joe Rogan, né, o maior ídolo do Monark, é tipo o diário oficial da extrema-direita dos Estados Unidos. As pautas que estão rodando na extrema-direita, vamos falar direita, né? Mas, enfim, cada vez menos diferenciação lá nos Estados Unidos. As pautas que estão rodando na direitosfera dos Estados Unidos, elas estão rodando no podcast do Joe Rogan. E daí o Zuckerberg foi lá pra basicamente dizer assim, Trump, eu sou de boas, eu sou um cara confiável, por favor, ajude a empresa americana do seu amigo Zuck, ok? Seu amigo Zuck local do bairro. Não desbana o TikTok. E isso me parece estar ficando mais claro, beleza? E daí, nós já falamos sobre a censura da Meta, o tema da Palestina. Por isso que eu trouxe antes para vocês, para ficar no corte também, sobre o YouTube censurando a questão da Palestina no canal A Nova Democracia. Mas tem muitos outros temas que são comumente censurados na plataforma. E eu quero que a gente preste sempre atenção no caráter da censura. No quem escolhe censurar o quê. Entendeu? Isso é muito importante, porque nunca, em nenhum lugar, nós vamos ter comunicação sem um tipo de censura, nem que seja autocensura, nem que seja censura na seleção dos tópicos, nem que seja censura de atenção, nem que seja censura de quanto dinheiro a gente dá para desenvolver isso, de quanto a gente se importa. Nunca vai ter uma sociedade sem nenhum tipo de censura. Agora, o que é censurado, em que momento, por quem, é o que a gente tem que prestar atenção. E eu quero chamar a atenção para vocês a alguns tipos de censura que a Meta tem feito. Depois desses anúncios do Facebook, eles andam censurando links para plataformas concorrentes. Literalmente, então tem esse Pixel Feed aqui, Pixel Fed, que é uma plataforma federada, é uma plataforma que usa um dos protocolos abertos descentralizados. E quando tu posta links dessa Pixel Fed no Facebook, ele diz assim, isso aqui parece spam. E eles testaram, eles mostraram aqui a 404 Media de novo. Então, isso é a mesma coisa que aconteceu com o Twitter, tá? O Twitter, ele fez isso de uma maneira um pouquinho mais esperta, que é o quê? Quando tu posta link para as outras redes sociais, teu engajamento some. O Instagram também e o Facebook já fazem muito isso. Então é basicamente assim, olha só todo esse engajamento que você tem, né, milhares de seguidores, mas se tu quiser fazer qualquer tipo de coisa que sai fora da plataforma, tu tem zero engajamento. Não funciona. E aqui eles estão fazendo basicamente, é isso que te tira da nossa plataforma aqui, isso aqui é spam. Outra coisa aqui, a questão dos temas do chat do Facebook, que eles tinham temas de cores, né, do Messenger, eu acho, do Facebook, que o nome dos temas eram, referência, o tema orgulho, o tema não binário, e tinha um tema
trans também, eu acho. Mas eles tinham esses temas que eles colocaram no mês do orgulho, né? Aquele pink money básico que as empresas fazem, para, enfim, fazer um aceno à comunidade LGBT. Isso aqui tem muito a ver com o que eu tava falando lá da moderação, explicitamente dizer vai liberar tudo, mas deixa eu explicar para vocês todos os motivos como vocês podem falar mal de pessoas trans, pessoas gays, falar mal de imigrantes, sem vocês caírem na moderação. Isso aqui parece que é exatamente a mesma coisa. É uma coisa muito específica, que eles talvez podiam deixar ali, eles podiam, tipo, não fazer marketing nenhum da coisa, mas é de uma crueldade específica, eu acho, para ir atrás desses grupos e dizer, olha, nós não apoiamos mais esse tipo de coisa aqui. Especificamente, tem muito a ver, pra mim, com a questão do Zuckerberg tá querendo virar o novo Elon Musk no trisal com o Trump lá. Ele tá dizendo, olha, não se cria essas coisas aqui. Aqui é masculinidade, aqui não tem tema de gay mais, então parece que tem a ver com isso porque é uma coisa basicamente idiota. Eles fizeram basicamente muito esforço só para dizer que eles não apoiam a comunidade, né? De novo, e o Zuckerberg falar que sim, não, está virando cada vez mais senso comum na cultura isso. É um dog whistle, um apito de cachorro para ele dizer assim, ó, pessoal da extrema direita, sou amigão de vocês, tá? Então, assim, ó, cuidem da sua empresa local, Facebook, que é a amigona de vocês. Esse link aqui que eu trouxe, que, de novo, 404 Media faz um compilado muito bom de temas de reportagem extremamente válidos que eles fazem sobre o Facebook, e esses posts são censurados no Facebook. São marcados como spam, são marcados como impróprios, tem pouco engajamento. Recomendo vocês darem uma olhada. E esse aqui tem a ver com a questão do Dana White, que é basicamente um outro Joe Rogan da vida, é um outro cabeção, lutador de UFC, que levou muita porrada na cabeça e daí hoje tem dificuldade de fazer entrevista, ele só fica concordando com todo mundo, né? Desde que a pessoa não vá falar mal de maconha lá no Joe Rogan, ele só fica tô concordando com tudo. E esse Dana White é o ex-presidente da UFC, de porradaria. Tem vários esquemas, tem denúncias de violência doméstica contra ele, e daí quando o Facebook disse, não, nós vamos botar esse cara como um dos membros do board do Facebook, eles anunciaram lá, vários funcionários pegaram e começaram a zoar, tipo, contratar esse bosta aí, não acredito, sabe? Alguns fizeram meme e tal, alguns fizeram textão dizendo, isso aqui é horrível, tem as acusações de violência doméstica, esse cara é um bosta, não sei o que. Essas pessoas, né, foram censuradas internamente, tiveram suas postagens deletadas porque, você vai contra a cultura da empresa. Esse tipo de atitude tão negativa aqui. Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês nesse compilado de bostas do Facebook é o caráter da censura, ok? Existe censura em todo tipo de comunicação, porém, vamos entender da onde o Zuckerberg está saindo e para onde ele está andando. E não é nada positivo isso. Aquele vídeo lá, só vendo o pessoal de extrema-direita felizão com a atitude do Zuckerberg, era para a gente tentar ilustrar isso. Vamos ver quem está feliz com esse tipo de coisa e vamos entender qual é a problemática disso, tá? Então eu queria fazer um adendo aqui sobre isso. O Melo estava falando ali, remover isso é um ataque direto à comunidade. Eu concordo, é um ataque direto e para mim é especificamente cruel, que nem eu disse, é especificamente cruel e de propósito para fazer Sabe quando a direita diz que eles não conseguem, por exemplo, acreditar que respeitar os direitos das pessoas é uma coisa que tu se sente bem fazendo, que tu acha que é a coisa correta. Eles dizem que é sinalização de virtude. Isso é sinalização de virtude da extrema-direita, porque eles não precisavam fazer esse ataque cruel contra a comunidade LGBT, mas eles sabem que isso vai deixar uns otários de extrema-direita que provavelmente nem sabiam que essa porra existia, feliz. E daí eles disseram, esses são os otários que a gente tá querendo fazer uma ação de marketing em cima deles, né? É basicamente isso que eu vejo como esse ataque. E a última coisa que eu ia falar, isso aqui, após o fim da checagem de fatos, busca sobre como excluir o Facebook e Instagram dispararam 5.000% nos Estados Unidos. Eu não sei direito o que esse dado quer dizer em quantidade real, porque vai ver as pessoas não buscam Instagram e Facebook no Google, sabe? Só as pessoas mais velhas, tipo assim, facebook.com, google.com, digita lá no Google. Mas nessa matéria deixamos o que eles trazem, tá? Termos relacionados atingir o nível máximo de interesse sem no Google Trends no país. Além disso, houve um aumento na pesquisa por alternativas como Blue Sky, 99 de 100 e Mastodon. No Brasil também foi detectado um leve crescimento nas buscas de como excluir as contas, mas o interesse nos termos já retornou ao nível padrão. Não trouxe essa matéria aqui, mas só para trazer que, enfim, existiu um certo backlash, né?
uma certa resposta a isso. Eu não sei quanto disso vai se manter, principalmente dependendo dos próximos desenvolvimentos do que tem a ver com redes sociais depois que o Trump assumir, e eu não sei direito dizer para vocês.